Olá, queridos irmãos, mais uma vez nossas reflexões devocionais. Hoje faremos uma breve reflexão sobre Atos 24, dos versos 22 a 27. Farei a leitura inicialmente e na sequência conversaremos. Então a palavra do Senhor diz assim: Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então nós vemos aqui, irmãos, né, na sequência de Paulo, em que Paulo apresenta a sua defesa, vemos que claramente Paulo não tem nenhum motivo pelo qual se preocupar acerca de possíveis ou eventuais crimes que tivesse cometido. Isso fica muito claro a todos, né? O próprio governador Félix, ele tem conhecimento disso, né? Mas a passagem aqui justamente nos mostra que ele opta por deixar Paulo preso. Então Paulo fica preso, né? E possivelmente uma maneira de agradar os judeus, né? A gente sabe que a política sempre está envolvida nesse tipo de juízo das autoridades, né? Nós vemos bastante isso acontecendo aqui em Atos, né? Até mesmo, né, nos evangelhos a gente vê o episódio de Cristo, né, sendo condenado, julgado, e a gente vê que essas decisões dos magistrados corrompidos, né, esses ímpios, nunca é algo isolado, nunca é algo que parte de sua convicção acerca do que é justo ou do que não é. Sempre há por trás um contexto político, uma forma de agradar aos povos, determinado grupo, né? Então aqui o que acontece mais uma vez, né? Paulo deveria ser solto, não haviam crimes contra ele, mas ainda assim ele fica preso. E nos é mostrado aqui, né, que Paulo ele mantém algum diálogo com Félix, né, e sua esposa, especialmente com Félix, de uma maneira mais habitual. Nós vemos aqui no verso 26, é dito isso. Eles conversavam de maneira frequente. E também no mesmo verso é dito que o governador Félix ele esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro, que lhe subornasse, né? Então, outro motivo para manter alguém preso, né, era justamente essa expectativa dessas autoridades corruptas de que fossem subornadas, né, de que fosse oferecido alguma quantia em dinheiro para que eles soltassem aquela pessoa que não tinha crime nenhum contra ele, né? Então isso acontece aqui com Paulo, vemos isso. Mas também nós notamos aqui, né, uma interação entre Félix e sua esposa com Paulo, de maneira especial no sentido daquilo que era a missão principal de Paulo, que era falar acerca do Evangelho, falar acerca das boas novas, né? Então eles têm algum diálogo acerca disso. Paulo tem essa oportunidade de falar para esse casal. E o verso 25, né, ele expõe aqui basicamente o que Paulo fala a esses dois. Né? É dito assim: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, né? Então são os 3 temas aqui que Paulo trata com Félix e sua esposa. E nós vemos que o efeito disso é totalmente negativo, né? Porque é dito que Félix fica amedrontado com aquilo que Paulo fala. E para entendermos isso, né, de uma maneira um pouco melhor, a gente tem que observar o que os historiadores falam acerca desse casal, né? Esse casal era um casal conhecido, né, por conta de suas aventuras conjugais, né? Ambos tiveram
vários casamentos, então realmente era uma relação um tanto quanto impura nesse sentido. E Paulo fala sobre três coisas principais, né? Primeiro ele fala aqui sobre justiça. E essa palavra justiça, o entendimento dela aqui neste contexto, é um entendimento totalmente desfavorável àqueles que estão ouvindo. Então, o que Paulo está dizendo basicamente é uma justiça de Deus, né, que se aplica a esse tipo de conduta, né, que eles sabiam em seu interior que eles haviam cometido ou que realmente fazia parte da vida deles, né? E na sequência Paulo fala ainda sobre domínio próprio, né? As pessoas que têm problemas conjugais, problemas de relacionamento nessa área, são pessoas que não têm domínio próprio. Então Paulo, mais uma vez, é certeiro, né? O Espírito Santo, obviamente, falando por meio de Paulo, né, coloca isso, né, como uma flecha que atinge aqueles dois ali, mas não fica somente nisso, né? Ele fala acerca do juízo vindouro. Então, basicamente é essa a mensagem de Paulo aqui, né? E isso deixa de fato aqueles dois amedrontados, por conta de que eles sabiam de seu pecado, eles conheciam a intenção de seus próprios corações, obviamente eles sabiam que haviam cometido erros e pecados, né? Mas eles não se arrependem disso, né? Nos é mostrado aqui que não há um arrependimento. A palavra, né, do Evangelho, ela é uma palavra de arrependimento. Ela, quando entra no coração daquele que crê de verdade, de um eleito de Deus, isso gera arrependimento, né? Nos faz questionar aquilo que fizemos de maneira que não fugimos da presença de Deus, né? Mas nós nos colocamos de joelhos, nos humilhamos, nos arrependemos verdadeiramente, entendemos a mensagem de Cristo, né? O sacrifício da cruz, melhor dizendo, a mensagem da cruz, né? Que é uma mensagem de reconciliação com Deus. Ou seja, entendemos nossos erros, enxergamos nossas dificuldades, né? E olhamos para a cruz como algo que nos reabilita a termos um relacionamento com Deus. Já o ímpio não, o ímpio ele realmente sente essa sensação de medo, de temor, no sentido que ele busca correr daquelas verdades, porque aquelas verdades depõem contra ele. Então cada um de nós possui uma consciência, e isso de fato faz parte da formação do homem, e essa consciência mesma é que nos permite que tenhamos o arrependimento sincero, o arrependimento verdadeiro. A forma como o Espírito Santo trabalha em cada um dos filhos de Deus é justamente trazendo essa consciência daquilo que cometemos, né? E de uma maneira que confronte aquilo que o próprio Deus diz acerca das atitudes que são admitidas de um filho de Deus, né? E aqui vemos os ímpios correndo na contramão disso, fugindo desta mensagem, né? É dito aqui, Félix coloca aqui que ele se retira, né? É dito assim, por agora podes retirar-te, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Então ele diz para Paulo, vai embora daqui, né? Depois a gente conversa sobre isso, basicamente, né? Em outras palavras. Isso é uma atitude de quem realmente está fugindo da mensagem, né? De algo que não quer aceitar, de algo que não quer ouvir. Então a mensagem da cruz, ela sempre é uma mensagem que vai no nosso íntimo, que de fato ela perfura a nossa consciência, nos mostra aquilo que cometemos, nos mostra que Deus é um Deus justo, que sua justiça existe e é aplicável a todos, nos dá uma noção de que realmente o juízo ele é vindouro, como é dito aqui, mas a própria mensagem ela nos traz uma solução, que é Cristo sendo morto numa cruz, nos substituindo, tomando sobre si os nossos pecados, nos justificando, e por conta disso nos arrependemos e nos sentimos reconciliados com Deus e temos uma vida plena. Então essa é a mensagem para hoje, irmãos. Eu creio que nós devemos sempre lembrar disso, né? Que a mensagem da cruz, ela não é somente uma mensagem que ela traz a paz para aquele que crê, mas ela também espanta esse tipo de ímpio, né? E os torna piores, né? Na presença de Deus, porque eles enxergam seus erros, né? A luz é colocada sobre eles, mas eles correm para as trevas novamente, né? Então essa é a mensagem da cruz, uma mensagem sobrenatural, realmente uma mensagem que divide, né, os homens quanto à forma como eles aceitam
né, o poder de Deus, restaurador de Deus em suas vidas. Então que Deus nos abençoe em nossas vidas. Um grande abraço, irmãos. Até logo.